Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 6 de agosto de 2020. Vamos abordar o Ibovespa, as 5 maiores altas do índice e também os 5 maiores volumes do dia. Tá? O meu nome é Damon, não sou analista de mercados imobiliários. Tudo que eu falo aqui é única e exclusivamente a minha opinião, baseada em uma leitura de análise técnica, tá? Não sendo de nenhuma forma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? O vídeo é única e exclusivamente de caráter educacional, tá ok? Essa plataforma na qual eu faço análise é o Trade System Ficube, desenvolvido pelo Bo Williams, tá? Bom, Ibovespa hoje fechou com uma alta de 1,29% aos 104.125 pontos, tá? E o índice fechou dentro daquele cenário que a gente já vinha traçando nos vídeos anteriores e vimos comentando aqui no canal, e que a gente espera uma lateralização do índice Ibovespa, né? Preso aqui entre essas duas regiões, a casa aqui dos 100 mil pontos a 108 mil pontos. Tá? Hoje a gente fechou a 104 mil pontos, ou seja, no meio do caminho aí, mais ou menos. Tá? Então, vamos traçar um cenário mais otimista para o Ibovespa agora, imaginando que os preços sigam a sua valorização rumo ali à linha verde superior, tá ok? Então, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar o seguinte: o preço vai tentar novamente vir aqui nessa região desses topinhos anteriores, tá? Feitos aqui mais nesses dias anteriores aqui para trás. Poderia apresentar algum recuo aqui ou uma lateralização assim, e só então fazer uma nova tentativa para um rompimento ali na casa dos 107 a 108 mil pontos, ok? E depois, num cenário desse, o índice poderia então caminhar de lado, para aí sim, um pouco mais para frente, tentar um rompimento dessa região, e para isso teria que se manter, no segundo momento, acima desses valores, para só depois então continuar uma trajetória de alta lenta. Agora vamos para o cenário mais pessimista para o índice. Então, o que poderia acontecer no cenário mais pessimista? Então, os preços então começariam novamente a sofrer uma redução, aí voltando o índice aqui na casa dos 102 mil pontos inicialmente, nessa região aqui formada pelas linhas verdes e azuis aqui. Tentaria uma lateralização e depois perderia essa região aqui dos 101 mil pontos, 100 mil pontos, e vindo estacionar novamente aqui na casa dos 99.500 pontos. Um novo respiro na tentativa de voltar para cima dos 100 mil pontos, haveria uma falha e então uma descendência nos preços aqui, rumo aqui aos 97.200 pontos, e 300 pontos mais ou menos, um novo respiro, e então voltaria no principal suporte aqui de médio e curto prazo, aqui nos 95.500 pontos, ok? Então esse foi um cenário para o Ibovespa, tá? Vamos falar então agora das 5 maiores altas. No topo das altas, nós temos BRML3, a área de shoppings. O papel fechou hoje com uma alta de 11,20% aos R$ 11,32. Formou uma bela barra de alta. Então vamos traçar um cenário aí mais otimista para o papel e o que a gente poderia esperar do comportamento do preço caso esse cenário realmente venha a se concretizar. Bom, bem provável que nas próximas sessões o papel, então, depois de duas altas bem significativas aqui dos 2 dias anteriores, o papel possa, então, tentar mais uma valorização leve na busca desses topinhos aqui anteriores. Haveria, então, um recuo lateral, se apoiaria nessa linha verde aqui na casa dos R$ 11,30. E olha só o que acontece. Ao passar o mouse aqui nessa linha verde, acende uma outra linha verde, onde? Na casa dos 16,50, 16,80, essa região aí, tá? Então, um alvo bem significativo para o papel, tá? Então, o que poderia acontecer? No primeiro momento, então, a gente tem que considerar que os preços ainda estão presos aqui na região das linhas azuis, tá? Essas suportes duplos aqui sugerem o teste dessas resistências duplas aqui. Então, vamos lá. O que poderia acontecer? O papel, então, faria uma lateralização, tentaria a busca aqui dessa primeira linha azul aqui na casa dos R$ 12,50.
sentiria essa região, voltaria a se apoiar nessas linhas verdes aqui na casa dos R$ 11,85 e então tentaria novamente a região dos 12,40 para buscar essa primeira linha azul aqui em cima na casa dos R$ 13,30, onde provavelmente os preços novamente sentiriam uma pressão vendedora, vindo novamente se apoiar aqui na região das linhas verdes, talvez faria uma lateralização mais longa, se apoiaria nas linhas aqui verde novamente e então estaria construída a estrutura que o preço precisa para ir em busca do seu objetivo de mais longo prazo, aí, médio prazo, na casa lá dos R$17, tá ok? Então esse aí seria um cenário mais otimista para o papel. Tá? Por outro lado, se a gente for desenhar aqui, então, um cenário mais pessimista para o papel, o que a gente poderia esperar? O papel, então, negaria essa alta de alguma forma, ele voltaria até aqui a meio dessa barra formada hoje na casa dos R$10,80, mais ou menos, tentaria voltar para testar esse topinho aqui na casa dos R$11,15, R$11,20, e então cederia vindo se apoiar aqui nessa região das linhas azuis, na casa dos R$10 a R$9,90, tá ok? Então, o papel provavelmente começaria a andar de lado aqui, como ele fez aqui anteriormente, mais para trás, ali um pouco no final de junho, e para depois, então, decidir o que ele vai fazer. Ou ele continua caindo aqui na região dos R$9, que é uma probabilidade menor de acontecer, e o preço, então, continuaria aqui, preparando a estrutura para, eventualmente, mais para frente, tentar uma nova vez aqui para cima, buscando lá a casa dos R$12,60, formada aqui por essa resistência das linhas azuis. Tá? Então, esse foi BRML3. A segunda maior alta de hoje foi TOTS 3. A TOTS ela fechou hoje com uma alta de mais 10,85% aos R$ 28,82. Também uma bela barra, formada depois que o preço trabalhou acima dessas três linhas verdes, na casa aqui dos 26,50, aqui um pouquinho para trás, e soltou essa barra de forte alta hoje. Tá? Então, o que a gente poderia imaginar para esse papel é a continuidade do movimento, com uma forma de inércia do movimento, com a continuidade do movimento. Então, ele poderia subir mais um pouco, deixar algum candle de doji, algum candle de dúvida, voltar uma correção mais leve, mais lateral e lenta, se apoiaria novamente aqui na região dos R$ 27,50, R$ 27,60, se apoiando aqui nas linhas verdes, e então lançaria um novo movimento de valorização do papel, que a gente pode imaginar ali na casa dos R$ 32, R$ 33. Tá? Esse, então, foi o cenário mais otimista para a TOTS 3. Agora, já fazendo aqui um estudo para um cenário pessimista, o preço, então, venha a negar essa barra de alta toda que foi feita aqui. Inicialmente, ela se apoiaria novamente aqui na região dos R$ 26,15, tentaria um novo lançamento para cima, falharia nesse movimento, viria novamente se apoiar aqui na região dos 25, 25,20, faria alguma lateralização aqui porque o papel está preso nessas regiões aqui, formando uma região de congestão, e só depois, mais para frente, eventualmente viria então se apoiar aqui na casa dos R$ 23,30, mesma região formada por essa congestãozinha aqui que aconteceu no meio de julho. Ok? Então esse aí seria um cenário mais negativo para o papel. Tá? A terceira maior alta de hoje foi Cielo 3. O papel fechou hoje com uma alta de 10,67% aos R$ 5,60. Tá, ok? Formou uma bela barra no dia de hoje. Vamos ver o que a gente pode traçar de cenários para o papel. Imaginando aqui um cenário mais otimista, a gente tem, com essa linha verde que o papel acaba de romper, essa região aqui dos 5,50, 5,40, acendeu um objetivo aqui na casa dos R$ 7,70, mais ou menos.
que era uma região que a gente já tinha comentado em vídeos anteriores, onde a Cielo foi analisada. Tá? Então, o que a gente pode esperar por esse papel? A gente pode imaginar que o papel venha a ter alguma briga aqui nessa região aqui desses topinhos anteriores. Então, o papel poderia, num primeiro momento, tentar o rompimento, na casa que vira aqui na casa dos região dos 5,87, 5,90 a R$ 6. Haveria uma correção leve no papel, voltando aqui para a casa dos 5,60 novamente, mais ou menos em cima do topo desse candle aqui que foi apresentado hoje, e depois então lançaria, se apoiando nas linhas verdes, subindo lentamente em direção ao alvo lá em cima, na região dos R$ 7,70 e eventualmente ultrapassando essa região, vindo aqui nessas linhas vermelhas aos R$ 8,10 mais ou menos. Então esse aí seria um cenário mais otimista para a Cielo, tá? Então os pontos chaves aqui então seria a tentativa desse rompimento desse topim nos R$ 5,90, R$ 6, e então ele retornaria aqui se apoiando na casa dos 5,60, onde geraria uma entrada, tá? E visando lá a busca lá dos 7,70. Tá? O stop ficaria bem abaixo aqui dessa região, porque caso ele volte, perca essa região aqui dos 5,60 novamente, ele pode arrefecer o entusiasmo no papel. Tá? Então vamos lá. Agora um cenário negativo. Para um cenário negativo, o que a gente poderia imaginar? Então, o preço já começaria a ceder amanhã, a partir de amanhã. Viria aqui na casa dos 5,35, 5,40. O que poderia acontecer é o papel recuar até a região dos 5,35, haver alguma lateralização, ou uma nova tentativa aqui para a região aqui dos 5,50, e então depois perderia essa região. Na perda dessa região, ela poderia vir testar aqui esses fundinhos aqui formados nos dias anteriores, na casa aqui dos R$ 5,10, mais ou menos. Depois ele tentaria um retorno aqui para a casa aqui dos 5,40 e cederia, então, novamente em busca dos R$ 4,50, ok? Esse aí seria um cenário mais negativo para o papel Ciel 3. A quarta maior alta de hoje foi a Multiplan, Multi3, empresa ligada às shopping centers, também assim como a BRML3. O papel fechou com uma alta de 7,66% aos R$ 23,61. O papel estava trabalhando nessa região aqui de suporte, aqui uma região, estava bem lateral o papel aqui nessa região, e agora ele tenta buscar a parte superior dessa área de congestionamento que foi formada pelo papel nos últimos meses aqui, ok? De cara a gente já observa que nós temos aqui na casa aqui dos R$ 25,00, R$ 25,15 uma certa resistência, e depois lá nos R$ 26,45, R$ 26,50, tá? Então vamos traçar aqui um cenário positivo para o papel, caso realmente os preços continuem na direção dessas resistências. Então o que a gente pode imaginar? Eventualmente no pregão de amanhã uma correção de leve, se apoiando aqui na casa dos R$ 23,30, R$ 23,20, sentiria essa resistência, se apoiaria nela, faria algum movimento lateral, então depois um rompimento desse topim, formado por essa região aqui, faria o rompimento, voltaria para se apoiar nas linhas verdes aqui na região rompida, nos 23,60, e então buscaria seu primeiro objetivo aqui na casa dos R$ 25,03. Ao chegar nessa região aqui dos R$ 25,00, o papel provavelmente faria alguma reação de correção, se apoiaria agora na região dos R$ 24,50 para tentar romper essa linha azul, se apoiar nela como suporte e buscar o objetivo aqui inicialmente nessas duas linhas azuis aqui entre os R$ 26,20 a R$ 26,70, tá? E se realmente o papel continuar nessa valorização, a gente poderia esperar uma certa lateralização para formar uma estrutura de suporte no preço, para então lançar uma nova onda de valorização rumo lá aos R$ 31, R$ 32, tá ok? Agora, para um cenário mais negativo para o papel, a gente pode imaginar que o papel poderia ceder um pouco abaixo dos 23,30, isso aí seria um ponto-chave.
vou indo aqui mais ou menos, por exemplo, na casa dos R$ 22,70, tentaria uma valorização para esse topinho formado por esse candle, cederia após esse teste e viria numa sequência de desvalorização rumo aqui aos R$ 22,00 novamente, que é a linha central dessa área de congestionamento formada pelo papel nos últimos meses, ok? A quinta maior alta de hoje foi a Azul 4. O papel fechou hoje com uma alta de 6,40% aos R$ 21,45, tá? Esse papel ele tem conseguido trabalhar de uma forma lateral, então ele formou aqui uma região aqui de suporte, tá? Anteriormente o papel estava trabalhando nessa região aqui, formada por essas linhas vermelhas, só que no período anterior aqui, então ele estava preso basicamente entre o... Deixa eu pegar aqui... Ele estava preso, então, anteriormente, basicamente aqui entre os R$ 15,60 e os R$ 20,30, a região na qual hoje ele serve como suporte para o papel, tá? Então, hoje houve uma valorização do papel. A gente pode imaginar que, num cenário mais otimista, ele tentaria buscar essa linha azul aqui em cima, na casa aqui dos 30, 29, 30 reais, tá? Então, vamos imaginar o que poderia acontecer. Pelo fato do papel estar andando de lado há bastante tempo aqui, a volatilidade do papel tem sido bastante pequena, bastante baixa. Então, a tendência é que, caso haja alguma movimentação para cima dos preços, essa volatilidade possa aumentar e o preço, eventualmente, possa apresentar uma valorização expressiva aí, nos preços, tá ok? Então, o que a gente poderia imaginar de cenário positivo? Então, o papel deixaria para trás essa regiãozinha formada por esses topos aqui anteriores, poderia buscar lá a casa dos R$ 24,40 no primeiro momento, voltaria para se apoiar aqui nessa região rompida dos R$ 22,80, R$ 22,70, e então faria uma valorização dos preços aqui inicialmente na busca dos R$ 29,89, tá? E nesse movimento de alta, caso ele realmente venha a acontecer, primeiro um rompimento, uma correção, uma lateralização e depois um segundo movimento de valorização, ele pode usar então a região dos R$ 26,20 como suporte para lançar um novo objetivo, para abrir um novo objetivo acima dos R$ 50 lá para frente, tá? Então, esse aí seria um cenário mais positivo para o papel. Vamos tentar imaginar como é que seria essa valorização do papel lá indo na direção dos R$ 50, que obviamente seria um objetivo de mais longo prazo, né, para o papel. Então, ele sentiria isso aqui, essa região na casa dos R$ 29,30, voltaria para se apoiar novamente aqui na casa da linha verde, que agora estaria na casa dos R$ 27,00, R$ 28,00, R$ 27,90, R$ 28,00, faria o rompimento dessa linha azul, surgiria uma nova resistência aqui, sugerindo a volta dos preços. Mas vamos lá, se a linha verde continuar dando apoio para o papel, a gente pode imaginar aqui, no mínimo, uma lateralização, primeiro, de alguma forma, e depois, no segundo momento, o rompimento da linha laranja, depois a linha laranja, que antes estava servindo como resistência, se apresentaria como suporte, o papel faria uma nova lateralização, e só então, um rompimento da região para a busca lá dos R$ 50, tá ok? Então esse é o que a gente poderia imaginar para Azul 4, ok? Agora já num cenário mais pessimista, vocês vejam aqui que o caminho de valorização da Azul, ele tem, caso ele se concretize, ele tem um upside bem significativo. Eu saí da casa dos R$ 21 com objetivo no longo prazo de R$ 50, é um belo de um ganho percentual em cima do papel, tá? E já para baixo aqui, a gente tem essa região mais próxima, né? Então a relação risco-retorno está mais vantajosa na direção da compra, tá? Então, vamos lá. Agora vamos, de qualquer forma, imaginar um cenário negativo para o papel. O cenário mais negativo para o papel que a gente poderia imaginar seria a volta para essa região aqui, onde os preços ficaram andando de forma lateral também, só que em nível
inferior a esse último aqui recentemente. Então o papel viria aqui na casa dos R$ 20,11, poderia andar de lado abaixo da linha vermelha, faria um movimento de baixa, vindo aqui se apoiar na região dos R$ 16,50, faria um novo respiro e uma nova desvalorização rumo aqui na casa dos R$ 15,70, tá? Então ele poderia sair de R$ 22,00, R$ 21,00 para 15 no lado pessimista, né, da análise, e no lado mais otimista, um prazo mais dilatado, sair de 22, 21 para 50 reais. Tá? Então, esses aí seriam os dois cenários do papel. Tá? Agora vamos para os maiores volumes de hoje. Tá? O maior volume de hoje ficou com a Vale 3. O papel fechou com uma leve baixa aí de 0,58%, fechando aos R$ 61,83. Tá? A Vale, depois desse forte movimento aqui para cima, ela tem apresentado uma lateralização, um congestionamento aqui dos preços entre a região aqui dos R$ 59,00 e R$ 62,00. Então o preço está preso aí por enquanto. Tá? Vamos então traçar um cenário mais otimista para a Vale. No cenário mais otimista para a Vale, o que poderia acontecer? Os preços poderiam ainda vir com uma certa correção, aqui na casa dos R$ 60,00, 60,15 mais ou menos, andaria mais um pouco de lado, fazendo a estrutura, e só então começaria a lançar uma onda de valorização lenta e gradual, porque essas linhas roxas aqui estão dando uma certa resistência para o papel, e isso faria com que o papel subisse de forma mais lenta, na direção ali dos R$ 70,00, R$ 69,00, mais ou menos, tá ok? Esse aí seria um cenário mais otimista. Por outro lado, num cenário mais pessimista, a gente pode imaginar que o papel voltaria a se apoiar nessas linhas verdes aqui inicialmente. Então, o papel poderia vir aqui na casa aqui dos R$ 58,50, R$ 59,00. Tentaria uma nova valorização, já surgiria então uma resistência aqui na casa dos R$ 61,00. E então o preço se apoiaria aqui na casa dos R$ 59,30 mais ou menos e voltaria então aqui para essas linhas roxas na casa dos R$ 56,20, havendo uma possível lateralização e só então depois uma busca aqui nos patamares da linha verde aos R$ 51,80 mais ou menos. Ok? Então esse aí seria um cenário mais negativo para a Vale, região essa que corresponde a essa outra regiãozinha aqui formada por congestionamento dos preços lá no final de junho. Tá bom? A segundo maior volume de hoje foi a Petrobras, Petro 4. O papel fechou hoje com uma leve alta, praticamente estável, de 0,17%, fechando aos R$ 23,22. Então, o que aconteceu com o papel? Inicialmente, ele tentou o rompimento desses topinhos anteriores, já próximo aqui das linhas azuis que formam a resistência, e o papel sentiu. Tá? O preço deu uma recuada leve em relação à abertura que se apresentou e em relação ao fechamento de ontem. Tá? Então, o que a gente pode imaginar de cenário positivo para o papel? O papel poderia negar esse candlezinho aqui de dúvida, praticamente. Viria, então, buscar aqui a região dos 23,90, mais ou menos, eventualmente 24,20. Faria um recuo, se apoiando novamente aqui na região aqui desses topinhos e tentaria uma segunda valorização, inicialmente rumo aos R$ 24,30, onde enfrentaria mais uma resistência. O preço provavelmente faria algum recuo, uma nova tentativa e se apoiaria aqui na casa dos R$ 23,40 de novo, que é basicamente esses topinhos aqui novamente. Tá? Aí, num cenário ainda de otimismo, o papel viria fazer um novo teste dessa resistência aqui na casa dos R$ 24,50. É uma região que tem que prestar bastante atenção para ver como é que vai ser a reação dos preços. Eventualmente, se os preços andarem de lado aqui nessa região, eles seriam então comprimidos entre a linha verde e a linha azul e lançaria então um rompimento, vindo se apoiar na linha azul aqui agora nos 24,80 como suporte, abrindo objetivo então
aqui em cima aos R$ 26,80. Tá? Então, o cenário para a Petrobras seria uma lateralização acima da região desses topos aqui anteriores, faria uma compreensão nos preços, ficando preso ali basicamente entre R$ 23,80 e R$ 24,50, R$ 24,80, e só depois, então, de uma lateralização, um rompimento lá na busca dos R$ 26,80, mais ou menos. Tá? Então, esse aí seria um cenário mais otimista para Petrobras. Tá, ok? Agora, um cenário mais negativo. Então, o preço continuaria a sua desvalorização, viria buscar aqui a região mais ou menos dos R$ 22,60, voltaria para tentar romper novamente a região desses topinhos aqui, não conseguiria e viria, então, primeiramente se apoiar aqui nos R$ 22,20, provável lateralização, perda dessa região dos R$ 22,20 e vir aqui se apoiar na casa dos R$ 21,24, tá ok? E depois voltando aqui na região dos R$ 20,95, tá? A gente já tinha comentado nos dias anteriores que a região aqui dos R$ 21,80 era um ponto crucial. O preço conseguiu se manter acima dos R$ 21,80, então lançou novamente essa valorização nos últimos dias que a gente tem visto aí. Tá, ok? Se vocês quiserem rever o vídeo onde foi falado da Petrobras, busquem aí na playlist um vídeo anteriores ali que eu falo desse patamar que era importante que a Petrobras se mantesse acima, que era dos R$ 21,80. Tá? A terceira maior volume de hoje foi Via Varejo, VVAR 3. O papel fechou numa desvalorização de 2,05% aos R$ 19,59. Mas o papel ainda se encontra acima dessas três linhas verdes, que é um bom sinal que o papel está bem resiliente e não está fazendo uma queda significativa nos preços. Tá? Isso indica força no papel. Tá? Então, para um cenário otimista, o que a gente poderia imaginar? Então, o papel, nas próximas sessões, poderia até fazer alguma correção lateral, vindo aqui, respeitando aqui a região aqui dos 19,80, trabalhando acima dos 19,80. Faria uma nova tentativa dessa valorização rumo aqui aos topinhos anteriores, aos R$ 20,50, mais uma lateralização e só então uma nova tentativa, lenta e gradual, porque as linhas verdes aqui precisam da estrutura para o preço continuar subindo, né? Então, a gente vê esse cenário aqui, um papel que valorizaria de uma forma gradual, rumo lá aos R$ 25, R$ 26, R$ 27, ok? Esse aí seria um cenário mais positivo para o papel, e observando que provavelmente esse papel possa fazer uma valorização comedida, tá? Esse é um dos cenários, tá? Agora, num cenário, digamos assim, super otimista, o papel poderia, então, largar uma barra bastante significativa para cima. Perceba que as linhas verdes já mudam de patamar aqui para dar mais apoio ao preço. Depois do rompimento, o papel poderia fazer um retorno aqui na região desses topos, aqui, dos 21,50, 21,60, fazer uma lateralização, eventualmente dar mais uma recuada para só então continuar a sua trajetória. Tá, ok? Da mesma forma, de uma maneira mais gradual, com a inclinação mais leve para cima. Tá certo? Agora, para o lado mais pessimista, o que a gente poderia imaginar para o papel? O papel, então, viria aqui, continuaria a desvalorização dos preços dessas últimas duas sessões, viria se apoiar aqui novamente na região dos R$ 18,70. Ele tentaria uma nova valorização, não conseguiria passar ali da região dos R$ 19,66, então começaria a ceder de forma gradativa, primeiramente aqui rumo aos R$ 17,90, 17,80, uma lateralização, para então perder essa região dos 17 e deixa eu ver aqui, como eu não me lembro, das 17,90, né? Vindo aqui se apoiar na região das linhas roxas aqui em R$ 16,60, tá? Então esse aí seria um cenário mais
pessimista para o papel, essa região que corresponde aqui aos topinhos anteriores formados aqui em junho. Tá? Então, esse foi VVAR 3. O quarto maior volume de hoje foi a Magazine Luiza, MGLO 3. A Magazine Luiza fechou com alta de 3,51% aos R$ 85,91. Tá? Da mesma forma que a Via Varejo, a Magazine Luiza passou um certo tempo aqui acima das linhas verdes, como a gente viu lá agora há pouco, no papel anterior em Via Varejo, que a Magazine Luiza, quando ela estava nessa região de preço aqui, ela fez um movimento parecido, sempre acima dessas linhas verdes, que sugerem resiliência e força para o papel no lado comprador, e veio então acontecendo essa valorização lenta, com a inclinação mais leve, mas constante para o papel. Então, aparentemente, o papel está tentando novamente lançar uma onda aqui para cima. Tá? Então, vamos ver aí no cenário positivo o que a gente poderia esperar para a Magazine Luiza. Bom, inicialmente, a gente poderia imaginar uma valorização até os topinhos aqui anteriores, aqui na casa dos R$ 88,00, mais ou menos. O papel poderia andar de lado, esperar as linhas verdes aqui se aproximarem, onde daria uma nova sustentação para o papel e, de novo, uma valorização lenta e gradual, uma inclinação mais comedida aí, rumo lá aos R$ 99,00, R$ 100, ok? Então, esse seria o cenário mais positivo para o papel. Já do lado negativo, o que a gente pode imaginar seria uma negação dessa valorização de hoje, viria já se apoiar aqui na casa aqui dos... Vamos fazer novamente aqui, na casa aqui desse topinho anterior aqui, né, na casa dos 82,30, 82,20, uma lateralização, um novo apoio aqui na região dos R$ 80,80, uma nova tentativa para cima, no máximo ali até os R$ 83,50 e depois uma desvalorização se apoiando na segunda linha verde aqui nos R$ 75,70 e, no pior hipótese, rumo aos R$ 71,08, que coincidiria com essa região aqui dessa congestão formada lá no mês de julho. Ok? Bom, e por último, o quinto maior volume de hoje foi Bradesco, BBDC4. O papel fechou com uma alta de 0,69% aos R$ 21,97. Tá? O papel, olhando aqui, você pode perceber que a gente está com uma lateralização mais persistente aqui no papel, assim como aconteceu aqui nessa região aqui próximo de abril, maio, só que agora num outro patamar, num degrau acima. Tá? Então, o que a gente pode esperar para esse papel? Num cenário mais otimista, a gente pode imaginar que o papel poderia, então, deixar essa região aqui como um fundo, fazer uma valorização aqui inicialmente rumo aos R$ 22,60, onde encontraria a sua primeira dificuldade, prestar atenção aí nessa região. Provavelmente os preços, ao atingir essa região dos R$ 22,60, teriam alguma reação nos preços para baixo, uma leve correção, se apoiando aqui novamente aqui nos topinhos desse fundinho aqui, nessa região superior dos 500 aqui, na região dos R$ 22,00, R$ 22,10, uma nova tentativa, uma lateralização, então um rompimento dessa região aqui dos R$ 22,50, R$ 22,70, depois o papel viria utilizar essa região como suporte aqui na casa dos R$ 22,70, então na busca dessa linha azul aqui em cima, na casa dos R$ 24,60, tá? Inicialmente, até se a gente pode olhar aqui para trás, esse topo aqui serviria com uma certa resistência para os papéis. O papel, no mínimo, a gente poderia esperar uma lateralização nessa zona de preço, entre R$ 23,70 e R$ 24,30, mais ou menos, para então só fazer o próximo lançamento dos preços, mudando os preços de patamar aqui na busca dos R$ 26,80 a R$ 27,00. Okay? Então, esse aí seria o cenário mais positivo para Bradesco. Por outro lado, num cenário mais pessimista, a gente poderia imaginar a busca ali dos suportes aqui na região aqui das linhas azuis. Né? O papel, então, faria um movimento de desvalorização, uma leve correção lateral, como está acontecendo agora. A gente poderia imaginar mais um tempinho aqui, bater aqui na casa dos R$ 22,50, só que nesse cenário
o papel realmente sentiria essa região dos 22,50, por isso que é um papel, uma região muito importante de se prestar atenção, e depois então faria uma movimentação em 3 etapas rumo aqui aos região dos R$20,95 e R$21,00, coincidindo aqui mais ou menos com esses fundinhos aqui que o papel fez no final de julho, tá? Aí provavelmente uma nova lateralização e então uma perda dessa região, vindo buscar aqui a região dos R$19,70 novamente. Então esse aí seria um cenário mais pessimista para Bradesco. Tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise de hoje. Espero que vocês tenham um bom final de dia. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e valeu!